depois da corda, depois da berlinda, depois do manto, depois do cartaz. Um dos símbolos da maior celebração católica do Brasil são os arcos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, abreviadamente também conhecidos como Arcos de Nazaré, situados no cruzamento da Avenida que leva o nome da Virgem, com a Avenida Generalíssimo Deodoro e com a Travessa 14 de Março, em Belém, no Pará. Atualmente, ambas as estruturas são fixas. Mas será que sempre foi assim? Se você gosta do Círio, gosta de religiosidade, gosta de história ou gosta de Belém, acompanhe este vídeo até o final. Aproveito para pedir que deixe seu like e inscreva-se no canal, caso já não seja inscrito ou inscrita. E ative o sininho das notificações, para que não perca nenhum vídeo. Então, vamos logo cruzar a história dos arcos de uma das maiores festas religiosas do mundo. Tendo o primeiro círio ocorrido em 1793, infelizmente não há registro de quando os arcos passaram a ornar a entrada e a saída do Arraial de Nazaré, delimitando a localização dos festejos no largo de mesmo nome, atual Praça Justo Scherman, depois da grande procissão e nos 14 dias subsequentes, quando oficialmente encerra-se o círio e onde fica o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, elevado à Basílica em 1923. Embora não se tenha notícia do início, a tradição desse símbolo remonta a desde meados do século XIX, como vemos nesse anúncio publicado no Diário de Belém em 1874. O agente Almeida venderá em leilão hoje às 4 horas em Nazaré, por ordem dos senhores diretores da festa de Nossa Senhora de Nazaré, as bandeiras, arco, coretos, mastros e todos os utensílios que serviram na festa. Nessa época, a diretoria ainda não tinha caráter oficial, o que se deu apenas em 1910. Mas a prática da venda do arco e outros materiais para angariar fundos, ou mesmo compensar os que foram aplicados na festa, é uma medida que se praticava mesmo após a oficialização, como veremos adiante. Nesta fotografia leiloada há alguns anos e sem autoria definida, mas atribuída provavelmente de forma errônea ao alemão Georg Hübner, é possível ver não um arco, mas um enfeite simétrico entre as fileiras de árvores e sobre a então estrada de Nazaré. As barracas do arraial, do lado esquerdo, indicam que foi tomado em época de círio. O ano é anterior a 1886, quando a grade que circulava a primeira igreja de Nazaré foi instalada pela diretoria da festa. Essa grade, que não se vê na fotografia, está no mesmo lugar até hoje. A primeira imagem, propriamente, que temos de um arco, embora seja apenas um desenho, é a do Arco do Círio de 1898, publicada pelo jornal O Pará como um mimo aos seus leitores, na edição de 25 de março de 1899, data consagrada como a da Anunciação, em que a Virgem Maria recebeu do arcanjo Gabriel o anúncio de que seria a mãe de Jesus Cristo. Em destaque, no alto do arco, uma ilustração de Nossa Senhora de Nazaré, com o menino Jesus, usando apenas as vestes em que foi esculpida, sem o manto, no desenho concebido por Nicéforo. Chegando no século XX, vemos agora uma representação colorida, embora também não fotográfica, certamente registrando o Arco do Círio de 1905, ano em que Carlos de Azevedo pintou esse óleo sobre tela pertencente ao acervo do Museu de Arte de Belém. Não se pode deixar de notar uma enorme coroa como grande destaque do arco, visto a partir do arraial no sentido oposto da grande procissão, que se vê logo após cruzá-lo. Décadas depois, em 1971, Nossa Senhora de Nazaré foi efetivamente nomeada padroeira do Pará e rainha da Amazônia. Esse postal, datado de dezembro de 1912 e também tomado a partir do arraial, provavelmente retrate o arco do Círio daquele ano. Bem mais singelo que os anteriores e quase imperceptível, embora se possa notar que se tratava mesmo de um arco por conta de uma de suas colunas. As bandeirinhas que enfeitam postes e árvores indicam que era época de círio. Pelo anúncio publicado naquele ano no jornal Estado do Pará, vemos que ainda era costume vender o arco após a realização do círio. A diretoria de missionária da Festa de Nazaré aceita propostas para a compra do arco triunfal erguido à entrada do arraial. Desses arcos mais antigos,
É muito triste se dar conta que são escassíssimos os registros iconográficos que temos deles. Aliás, mesmo as menções em texto, infelizmente não traduzem a sua imponente suntuosidade, e só podemos imaginar como seriam. Vejamos algumas notas publicadas pelo Estado do Pará em 1914, 1916 e 1921. O arco triunfal erguido à entrada principal da praça requintará, este ano, de beleza, valendo a sua contemplação pelo maior atestado dos esforços da diretoria e da intuição artística dos encarregados da montagem. À passagem do imponente préstito pelo Largo de Nazaré, foram abertas as lâmpadas do grande arco triunfal e todas as que se instalaram na praça para os recentes festejos promovidos em louvor da mesma santa. O arco triunfal da entrada da Praça Justus Chermont está sendo armado e obedece a um estilo especial e artístico, contendo inscrições e louvores à Virgem de Nazaré. Passamos agora para o registro fotográfico do arco do polêmico Círio de 1926, que teve a corda proibida na procissão por ordem do então arcebispo de Belém, João Irineu Jofili, o que se verificou até o Círio de 1930. O registro foi feito pelo fotógrafo alemão Henrique Schoenberg, a quem, à época, pertencia o estúdio Fotografia Fidanza, o mais célebre do Pará no período áureo do ciclo da borracha em fins do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Assemelhando-se ao arco do Círio de 1905, vemos também uma grande coroa, agora aladeada por 2 anjos, tendo abaixo a inscrição Salve Rainha. Outro detalhe que não passa despercebido é o arco oposto, no cruzamento com a Travessa 14 de Março. Ele é diferente do arco de entrada, e isso se repetirá algumas vezes como veremos adiante, embora, atualmente, ambos os arcos apresentem a mesma decoração. Note-se, a propósito, o arco de entrada disposto ainda antes do cruzamento da Avenida Nazaré com a Avenida Generalíssimo Deodoro, o que se verá até meados da década de 1990, o mesmo ocorrendo com o arco oposto, que também era instalado aquém do cruzamento com a Travessa 14 de Março. No ano seguinte, no Círio de 1927, o arco tinha como base 2 colunas jônicas, com a imagem da Virgem dentro de uma espécie de sol suspenso por fios e encimado pela inscrição Ave Maria. Essas 2 fotografias, leiloadas há alguns anos, foram feitas pelo fotógrafo inglês James Durden Holmes. Este é o registro mais antigo encontrado dos arcos iluminados à noite, também leiloado recentemente e tomado por fotógrafo desconhecido. Infelizmente não foi possível identificar o ano do Círio em questão, provavelmente da década de 1930. Ao fundo, é possível ver a basílica iluminada. Para o Círio de 1941, a decoração do arco apresentava elementos góticos. Infelizmente, a má qualidade da imagem não permite observar maiores detalhes. Em 1946, o arco do Círio trazia em destaque uma cruz, tendo na base as iniciais de Nossa Senhora de Nazaré. Considerado o Natal dos paraenses, a decoração geral do arraial também contemplava pinheiros acesos. Observando a mesma imagem, mas com um brilho diferente, é possível notar, ao fundo, a basílica iluminada. O arco do Círio de 1950 apresentava uma ilustração da imagem da Virgem no centro de um círculo, tendo em volta raios de sustentação iluminados por completo. Infelizmente, também não é possível ver os detalhes do arco do Círio de 1951, no alto, à esquerda, o qual trazia as palavras Redenção e Assunção. Já o arco do Círio de 1959 foi registrado em uma cena do filme Bodas de Ouro, de Fernando Melo. A estrela que enfeita o arco certamente é uma alusão à estrela de Belém, que, segundo a tradição, revelou aos 3 reis magos o nascimento de Jesus. No ano seguinte, no Círio de 1960, é possível verificar que a estrutura é basicamente a mesma da do arco do ano anterior, tendo como diferença, em destaque, uma imagem da Virgem apresentando embaixo o monograma Shiro, na verdade um cristograma, formado pelas 2 letras iniciais da palavra Cristo em grego. Eis um dos primeiros registros fotográficos em cores do arco, no Círio de 1962, estando o arco de entrada atrás do carro dos anjos, após ser cruzado por ele. Esse tipo de arco será uma tônica na decoração de vários arcos nos anos seguintes, como veremos a seguir. Tanto que não é possível afirmar,
Mas o que vemos na imagem do Círio de 1964 é um arco muito semelhante ao de 1962, e não seria de admirar se fosse o mesmo, reutilizado. Decorridos 9 anos, os arcos com decoração circular ainda estavam em voga. Contudo, o do Círio de 1963, apesar da mesma estrutura do arco de entrada, apresentava um detalhe diferente no centro. Note que a mão do trânsito na Avenida Nazaré era inversa à mão atual, alterada a partir de 1998. Essa decoração se repetiu no ano seguinte, no arco de entrada do Círio de 1974, conforme se vê na fotografia em que ainda estava sendo montado. No arco de saída, se repetiu também a mesma decoração observada nos arcos de 1962 e 1964. Nas imagens, esse arco durante o dia, em fotografia tomada a partir da Avenida Governador Magalhães Barata, e à noite, em fotografia tomada no sentido inverso. Em 1975, a decoração de ambos os arcos foi totalmente renovada, embora ainda se mantivesse circular no arco de saída. Obra do artista plástico Bernardino Fiuza de Mello. Nesse ano, houve também a instalação de um arco no cruzamento da Avenida Generalíssimo com a Avenida Governador José Malcher, por onde então se passava a procissão da Transladação. No Círio de 1976, o arco de saída também deixou de ser circular, e ambos os arcos deixaram de ter a pomposa iluminação de outrora, dando lugar à total simplicidade. Em destaque, no centro do arco, a imagem de um romeiro ajoelhado, em oração ou súplica. Em cada uma das laterais, a imagem estilizada de uma pessoa em pé, também orando. Para o Círio de 1977, os arcos ficaram a cargo do arquiteto e engenheiro Roberto Martins, um dos coordenadores da festa. Saindo do destaque em que estava no ano anterior, uma nova imagem do romeiro ajoelhado e rezando passou para cada uma das colunas de sustentação, dando lugar, na estrutura superior, a velas enormes que ladeavam a imagem da Virgem, em destaque no centro. Neste caso, esses círios, indo ao encontro da Virgem, simbolizavam a própria procissão. Em outra fotografia, tomada a partir da Avenida Generalíssimo Deodoro, é possível ver o arco de entrada, à esquerda, na Avenida Nazaré. Os arcos do Círio de 1978 mantiveram a mesma ideia dos arcos do ano anterior, com uma decoração diferente, entretanto. No Círio de 1979, o destaque do arco foi mais uma vez circular, embora não fosse suspenso por fios, e sim ligado à estrutura de sustentação, enfeitada por elementos que representavam nuvens. Nesse destaque, repleto de espelhos que formavam os raios do círculo, havia no centro uma ilustração da imagem da Virgem. Esta fotografia, em que é possível ver melhor os detalhes do arco, infelizmente contempla apenas metade dele. Permitam-me a licença de, com essa montagem, exibir o arco mais detalhado também de forma integral. Para o Círio de 1980, foram criados dois arcos diferentes pelo arquiteto Geraldo Salles, com cenas simulando os vitrais da Basílica, prevalecendo tonalidades claras em tons pastéis, branco e amarelo. No arco que ficava no cruzamento da Avenida Nazaré com a Travessa 14 de Março, o destaque era uma ilustração da Virgem, tendo nas laterais cenas retratando, de um lado, o milagre em favor de Dom Fuas Roupinho, e do outro, o achado da imagem da Virgem pelo caboclo Plácido. Já no arco de entrada, do qual agora vemos o projeto, as chapas simulando vitrais apresentavam elementos alusivos à primeira procissão do Círio, inclusive com animais, bem como ao milagre do Brigue São João Batista, tendo a Berlinda como destaque, como é possível ver na fotomontagem de Porfírio da Rocha, com a imagem do arco sobreposta à da Basílica iluminada. Infelizmente, não foi possível obter imagens dos arcos do Círio de 1981. Passando aos arcos do Círio de 1982, criados pelos decoradores Fausto Mendes e Andrei Andrade, aqui vemos apenas a estrutura, ainda sem o destaque. Essa estrutura, metálica, era recoberta de madeira pintada de branco, com detalhes amarelos, representando as cores do Vaticano. Com o arco já concluído, vemos na parte superior arabescos esculpidos em isopor coberto de papel laminado alemão, à prova d'água, apresentando no centro a imagem da Virgem, ladeada por dezenas de anjos e pombas, simbolizando a paz. Em 1983,
Coube novamente ao decorador Fausto Mendes a concepção dos arcos. Na tarde da quinta-feira, que antecedia a procissão do Círio, um temporal chegou a deslocar algumas velas de isopor da decoração. Na fotografia, é possível ver um operário no nicho mais à esquerda, reparando algumas velas. Cada um desses nichos laterais tinha 15 velas e o central 19, totalizando 79 velas em cada arco. Para o Círio de 1984, a ideia foi conceber um arco mais sóbrio, de acordo com o espírito religioso da festividade, fugindo do estilo um tanto carnavalesco adotado nos anos anteriores, visto que os arcos haviam ficado sob responsabilidade de profissionais ligados a essa área, conforme explicou à época o então coordenador-geral da festa, Frederico Chaves. Além da modificação de estilo, coube ao arquiteto Milton Monte criar um arco que pudesse ser reaproveitado, diminuindo os custos com a decoração para os anos posteriores. Os arcos, totalmente armados em ferro e compostos de luzes coloridas, apresentavam uma imagem estilizada de Nossa Senhora de Nazaré, encimada por uma cruz. Para o Círio de 1985, um novo arco foi criado. Nas laterais, que não podemos ver, castiçais com imitações de velas de 2,5 metros, literalmente representando o Círio, sustentavam a estrutura central, em projeto do engenheiro e arquiteto Roberto Martins, com a Virgem estilizada ladeada por 8 anjos, 4 na frente e 4 atrás. Apesar do não reaproveitamento dos arcos do Círio de 1984 no Círio de 1985, curiosamente, eles estavam de volta no Círio de 1986, como podemos ver na parte do arco instalado no cruzamento da Avenida Nazaré com a Travessa 14 de Março. Dos arcos do Círio de 1987, foi possível obter apenas o registro da montagem, antes da instalação concluída. Contudo, percebe-se, na extremidade direita da fotografia, que houve uma nova reutilização da estrutura dos arcos de 1984 e 1986, bem como da decoração, as quais seriam reutilizadas ainda uma vez mais, no Círio de 1988. Ainda em 1987, surgiram rumores de que a diretoria da festa pretendia excluir os arcos definitivamente, o que foi combatido pela imprensa e pela opinião pública. Por essa imagem, é possível ter uma ideia das cores na estrutura. Em 1989, os jornais comemoraram a substituição dos antigos arcos, utilizados por 4 anos, sendo 3 deles consecutivos: 1984, 1986, 1987 e 1988. O novo projeto era assinado pelo engenheiro João Carlos Oliveira, então diretor da festa, pela arquiteta Mara Silvia Tavares e pela artista plástica Neide Episcopo. Como destaque do arco, uma Nossa Senhora de Nazaré estilizada, com o manto que a imagem original recebeu no 6º Congresso Eucarístico Nacional, em 1953. Para os círios de 1990 e de 1991, a imagem da Virgem utilizada no arco de 1989 foi reutilizada, havendo a renovação apenas da estrutura dos arcos. Nessa época, todo o trabalho levava em torno de 1 mês para ficar pronto, e era entregue na sexta-feira, apenas 2 dias antes da grande procissão, sendo anos depois antecipado para setembro. Quando os arcos passaram a ser fixos, em 2008, a renovação da decoração passou a ser bem menos demorada, e voltou a ser em outubro, mas na primeira semana. Entretanto, como as imagens utilizadas remetem ao cartaz atual da festa, a partir de 2021, a diretoria da festa optou por renovar as ilustrações a partir de junho, imediatamente após a divulgação do cartaz. Devemos lembrar que nos anos 1980, a divulgação do cartaz era feita também tardiamente, em setembro, embora, nessa época, a decoração dos arcos não estivesse ligada ao cartaz em si. Em 1992, na celebração do Círio número 200, a estrutura dos arcos simulava a corda dos promesseiros, tendo em destaque, no centro, a Virgem estilizada dentro de uma espécie de guirlanda. Aqui, uma imagem da transmissão da procissão, e outra detalhando melhor a corda. Para os arcos do Círio seguinte, em 1993, toda a estrutura foi reutilizada, com a diferença de que o espaço que ficava embaixo da guirlanda foi coberto, passando a fazer parte da estrutura que simulava a corda, como uma espécie de elo, unindo as suas 2 extremidades. No Círio de 1994, mais uma vez os arcos exibiram uma guirlanda, que na fotografia aparece suspensa pelo guindaste pouco antes de ser encaixada na parte de cima da estrutura. Dessa vez,
a estilização da corda foi eliminada do projeto. Em relação à imagem da Virgem dentro da guirlanda, em 1992 e 1993 ela era representada apenas por um painel pintado. Agora, destacava-se como uma escultura propriamente. Nos arcos do Círio de 1995, o destaque coube a uma berlinda estilizada. Aqui, um dos arcos na noite da transladação. Dos arcos do Círio de 1996, foi possível obter apenas uma imagem parcial de um deles, tomada durante a Romaria das Crianças. De acordo com o tema do Círio de 1997, com Maria na estrada de Jesus rumo ao novo milênio, os arcos daquele ano envolviam passado, presente e futuro. O passado estava representado em 19 imagens estilizadas da Virgem, dispostas na parte direita superior dos arcos, lembrando a passagem dos séculos. No centro, a berlinda trazia uma 20ª imagem de Nossa Senhora de Nazaré, diferente das demais, representando o presente e o século XX. Do lado esquerdo, imagens de romeiro simbolizavam a fé. O futuro estava representado nas linhas desordenadas que envolviam a berlinda. Por fim, ligando as gerações dos séculos passados, os romeiros e a berlinda, estava a corda, simbolizando a união dos fiéis. Nesse círio, em torno de 50 pequenos arcos foram dispostos ao longo da procissão, também iluminados à noite, embora, claro, sem a imponência dos arcos principais. E isso se repetirá até o ano 2000 e uma vez mais em 2003, como veremos em algumas das imagens seguintes. Em seguida, vemos um dos arcos do Círio de 1998, projetados pelos arquitetos Sandoval Ferreira e Milton Monte. Como se vê na fotografia, o trânsito da Avenida Nazaré já empregava a mão que temos até hoje. Monte, a propósito, já havia criado o arco do Círio de 1984, reutilizado nos círios de 1986, 1987 e 1988. Nos arcos de 1998, a ideia era fazer menção aos pontos de partida e de chegada da procissão, com as colunas dos arcos representando as colunas da Catedral da Sé. A parte central, representando o altar-mor da Basílica de Nazaré, apresentava um resplendor de pouco mais de 2 metros de diâmetro, contendo no centro uma imagem em gesso de Nossa Senhora de Nazaré. Nessa fotografia, a imagem da Virgem ainda não havia sido colocada, podendo ser vista nessa outra, tomada durante a transladação. Por fim, uma imagem dos pequenos arcos, dispostos ao longo do itinerário da procissão. No Círio de 1999, a decoração dos arcos simulava uma igreja, embora sem torres, e no centro a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, quase em close, com o menino Jesus nos braços. Nessa fotografia é possível ver um dos pequenos arcos, também iluminado. Os arcos do Círio do ano 2000, aqui ainda em fase de montagem, exibiam como destaque uma ilustração da padroeira dos paraenses à frente do povo e de antigas edificações da cidade próximas ao Ver-o-Peso, como se os estivesse abençoando e sendo saudada por eles. Ao fundo dessa imagem é possível ver os pequenos arcos, aqui também iluminados durante a transladação. Para o Círio de 2001, foram utilizados 2 arcos diferentes, com uma novidade: a instalação do arco de entrada logo no início da Avenida Nazaré, após o cruzamento com a Avenida Assis de Vasconcelos, de frente ao edifício da Casa da Linguagem. Com essa modificação, os pequenos arcos foram eliminados. Naquele ano, os arcos ficaram a cargo da Fausto Decorações, que concretizou um projeto do então já falecido Fausto Mendes, que esteve à frente da criação dos arcos em 1982 e 1983. O projeto, concebido ainda nos anos 80, foi utilizado no arco final, instalado após o cruzamento da Avenida Nazaré com a Travessa 14 de Março, com breves adaptações pela equipe de decoração. O arco trazia a berlinda como destaque, tendo a palavra paz logo abaixo dela. Na estrutura, ladeando a berlinda, imagens de promesseiros da corda, com alguns carregando as suas promessas, sendo a estrutura desse arco enfeitada por anjos amarelos, como se estivessem sustentando os promesseiros. Em cada uma das colunas laterais havia uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. O arco inicial trazia uma imagem da Virgem como destaque, ladeada por 6 nichos com 5 velas cada um, totalizando 30 velas e também sustentados por anjos amarelos, que não se veem nessa imagem, com a estrutura ainda por ser concluída.
Como se vê nessa outra fotografia, tomada em direção à Avenida Presidente Vargas, no sentido oposto da procissão principal, observa-se que a ideia era mostrar a Virgem tanto de frente como de costas, exibindo seu manto por completo, visto ser um complemento importante de sua imagem, bem como símbolo da festa. Entretanto, na procissão da Transladação, que antecede a do Círio, como o caminho é o inverso da procissão de domingo, os devotos a viam de costas, podendo vê-la de frente somente após cruzarem o arco e voltarem a cabeça para ele. O Círio de 2002 foi atípico, com um total de 4 arcos, todos diferentes. O primeiro deles, também instalado logo no início da Avenida Nazaré, na esquina com a Avenida Cícero Vasconcelos, trazia uma nova réplica da Berlinda, que nessa imagem é possível ver em detalhe. O segundo arco, colocado na extremidade do Largo da Memória, após o cruzamento da Avenida Nazaré com a Travessa Quintino Bocaiúva, já na reta final em direção à Praça Justo Chermont, simulava o centro da fachada do Colégio Gentil Bittencourt, de onde a imagem peregrina parte, na noite de sábado antes do Círio, para a procissão da Transladação. O terceiro arco, instalado na esquina da Avenida Nazaré com a Avenida Generalíssimo Deodoro, apresentava como destaque uma pintura da imagem da Virgem. Por fim, o quarto arco, instalado após o cruzamento da Avenida Nazaré com a Travessa 14 de Março, simulava a fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, tendo no centro, no lugar da rosácea, também uma pintura da imagem da Virgem. Os arcos do Círio de 2003, que voltaram a ser em número de 2 e assim permanece até hoje, traziam na decoração uma espécie de igreja gótica, com ilustrações do que parecem ser pinturas renascentistas, como que simulando vitrais. Aqui, o arco final, ainda sem essas cenas, e agora ambos os arcos depois de concluídos, apresentando imagens distintas entre si. Nesse ano, os pequenos arcos foram novamente dispostos, como é possível ver nas fotografias. Os arcos do Círio de 2004, retos, mais pareciam passarelas, e desde aí, mesmo ainda sem serem fixos, passaram a remeter aos cartazes do Círio em questão. Os arcos do Círio de 2005 traziam, em seu centro, a ilustração utilizada no cartaz daquele ano, a imagem peregrina, tendo atrás de si a glória da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, estando ladeada por uma pomba, representando o Espírito Santo. Essa configuração de utilizar a mesma ilustração da imagem retratada no cartaz se repetirá a partir daí em todos os arcos. Da mesma forma que os cartazes, as ilustrações dos arcos são gentilmente cedidas pela agência Mendes Publicidade. Os arcos do Círio de 2006 esteticamente se pareciam muito com os atuais, com a pintura da estrutura simulando mármore, tendo no centro a ilustração da imagem peregrina utilizada no cartaz daquele ano. Na decoração do Arco do Círio de 2007, em cujo cartaz a imagem da Virgem está à frente de Vitórias Régias, o próprio arco simula ser uma grande Vitória Régia, embora não perfeitamente circular. Chegamos ao Círio de 2008. Os arcos fixos, projetados pelos arquitetos Carlo Abreu, Elcio Arruda e Joaquim Meira, foram inaugurados em 9 de outubro daquele ano, na data exata da grande procissão do Círio. Apenas a imagem central e as que imediatamente a ladeiam foram instaladas, ficando sem ilustrações as bases em cada um dos lados da grande estrutura metálica, pintada com tinta branca automotiva, apresentando cada um dos arcos aproximadamente 7 metros de altura por 10 metros de largura. Nesse primeiro ano, após as festividades do Círio, a imagem da Virgem, na parte central do arco, foi substituída por outra, do Menino Jesus, como forma de decoração natalina, lembrando que o próprio Círio de Nazaré é também o Natal dos paraenses. No Círio de 2009, novamente a decoração não foi completa. O centro do arco exibiu apenas a ilustração em destaque, havendo, dessa vez, as ilustrações nas bases laterais. Nesse ano, também para a celebração do Natal, foi utilizada uma ilustração de Jesus Cristo já adulto, ladeado por anjos nas ilustrações menores, apresentando-se os arcos ainda incompletos, sem decoração nas laterais. No Círio de 2010, pela primeira vez, os arcos foram decorados integralmente. A partir daí, em todos os anos, a decoração passou a ser apresentada de forma completa, com 20 plotagens,
10 por arco, sendo 5 para a parte da frente e 5 para a parte de trás, utilizando cada painel aproximadamente 140 lâmpadas de LED. Na fotografia, vemos as plotagens sendo preparadas para a instalação. Os arcos do Círio de 2011 traziam uma novidade. Naquele ano, foram criados 2 cartazes, um na cor azul e outro na cor verde, cada um exibindo fotografias em estilo 3x4 de devotos. Da mesma forma que os cartazes, os arcos também apresentaram a decoração em cores distintas. Verde, no arco do cruzamento da Avenida Nazaré com a Avenida Generalíssimo Deodoro, e roxo, no arco do cruzamento com a Travessa 14 de Março. Como podemos ver, os arcos passaram a literalmente replicar o cartaz do Círio do ano em questão. Seguindo, vieram os arcos do Círio de 2012, de 2013, a plotagem principal ainda antes de ser instalada. Nesse ano, provavelmente pela última vez, foi utilizada uma decoração diferente para o Natal, com uma nova ilustração da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, tendo como fundo uma espécie de mosaico em vitral. Chegou a vez do Arco do Círio de 2014, e seguimos com imagens tanto pela parte do dia, em alguns casos também pela parte da noite, dos Arcos do Círio de 2015, (2016), 2017, 2018, 2019, aqui, o arco final do Círio de 2020 ainda sendo montado. E pouco antes de estar completo, e já completo, o arco de entrada. Lembrando que em 2020 e em 2021 não houve as procissões do Círio como conhecemos. Vemos agora a plotagem principal dos arcos do Círio de 2021, momentos antes de ser instalada. Seguida da ilustração dos arcos do Círio de 2022, o Círio do Reencontro. E, por fim, a decoração atual, do Círio de 2023. Como um bônus, aqui está o que poderá ser a ilustração dos arcos do Círio de 2024. Lembrando que o cartaz deverá ser apresentado em fins de maio, mas a imagem da Virgem deve ser esta, com o manto do Círio do ano anterior, como manda a tradição. Como é possível deduzir, da feita que a ilustração do cartaz passou a ser a base para a decoração dos arcos, embora a rapidez com que eles possam ficar prontos, teve fim a criatividade e a inovação que se via nos arcos mais antigos até os primeiros criados já no século XXI. Não sou adepto à retirada da estrutura fixa e definitiva,
mas é inegável que ela tirou da festa o brilho que tinham os arcos antigos, visto que a decoração está limitada aos painéis plotados, apresentando sempre o mesmo tamanho e formato. E para você, qual é a sua opinião? Por favor, deixe-a nos comentários. Aproveite e diga também se você se lembrava de algum arco específico e matou as saudades ao revê-lo aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez para deixar o seu like, o que faz muita diferença para nós, compartilhar este vídeo, inscrever-se no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui e até a próxima!